deixa eu gravar. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, a Vera, a Márcia, a Kátia, a Karuna Maí e eu, a Bhakti Tulasi. Hare Krishna. Hare Krishna. Hoje vamos dar continuidade à leitura, né, da introdução da Bhagavad Gita. E eu vou fazer o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo a Bhagavad Gita como ele é. Só um minutinho. Então. O Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Ele é a essência do conhecimento védico e um dos mais importantes Upanishads da literatura védica. É claro que em inglês há muitos comentários ao Bhagavad Gita e pode-se perguntar qual a necessidade de outro. A presente edição pode ser explicada da seguinte maneira. Recentemente, uma senhora americana pediu-me que lhe recomendasse uma tradução do Bhagavad Gita em inglês. É evidente que nos Estados Unidos existem muitas edições do Bhagavad Gita disponível em inglês. Porém, ao que me consta, não só nos Estados Unidos, mas também na Índia, nenhuma delas pode, a rigor, ser chamada de autorizada, porque em cada uma delas o comentador expressa suas próprias opiniões e não toca no verdadeiro espírito do Bhagavad Gita. O espírito do Bhagavad Gita é mencionado no próprio Bhagavad Gita. Por exemplo, se quisermos tomar determinado remédio, temos de seguir as instruções contidas na bula. Não podemos tomar o remédio de acordo com nosso próprio capricho, ou seguindo a instrução de um amigo. Devemos tomá-lo conforme as instruções da bula ou do médico. De modo semelhante, o Bhagavad Gita deve ser recebido ou aceito conforme as instruções do seu próprio orador. O orador do Bhagavad Gita é o Senhor Shri Krishna. Em cada página do Bhagavad Gita, ele é mencionado como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Evidentemente, a palavra Bhagavan, às vezes, refere-se a alguma pessoa ou semideuses poderoso. E certamente aqui o Bhagavan designa o Senhor Shri Krishna como uma grande personalidade. Porém, devemos, ao mesmo tempo, saber que o Senhor Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus, como é confirmado por todos os grandes acharyas, mestres espirituais, tais como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Shri Chaitanya Mahaprabhu e muitos outros que são autoridades do conhecimento védico na Índia. No Bhagavad Gita, o próprio Senhor também se estabelece como a suprema personalidade de Deus. E é com essa conotação que o descreve o Brahma Samhita e todos os Puranas, especialmente o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, conhecido como o Bhagavata Purana. Krishna do Bhagavan Swayam. Portanto, devemos aceitar o Bhagavad Gita como ele é transmitido pela própria personalidade de Deus. No capítulo 4 do Gita, capítulo 4, verso 1, 3, o Senhor diz... Você pode falar uma? Posso sim.
Imam vivasvate yogam proktavam maham avayayam vivasvam manaviripaha manu svake bravi. Evam parampara praptam imam rajarsayo vidusa kaleneha mahata yago nasta parantapa. Sa evayam mayatedya yoga prokta puratana bhaktosi me sakacheti rahasyam hi etadutamam. Aqui o Senhor informa, gratidão, Carona. Aqui o Senhor informa a Arjuna que este sistema de yoga do Bhagavad Gita foi primeiramente falado ao Deus do Sol, e o Deus do Sol explicou a Mano, e Mano explicou o Isvaku. E assim, esse sistema de yoga foi transmitido através da sucessão discipular, um orador após outro. Porém, com o decorrer do tempo, essa cadeia de mestres se perdeu. Como consequência, o Senhor veio ensinar esta ciência novamente, desta vez a Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. Ele diz a Arjuna está lhe contando esse segredo supremo, porque Arjuna é seu devoto e amigo, e significa que o Bhagavad Gita é um tratado destinado especialmente ao devoto do Senhor. Existem 3 classes de transcendentalistas: o Jnani, o Yoga e o Bhakta, ou seja, o impersonalista, o mediador e o devoto. Aqui o Senhor diz claramente a Arjuna que está fazendo dele o primeiro recebedor de um novo Parampara, sucessão discipular, porque a sucessão antiga se havia rompido. Porém, foi o desejo do Senhor de estabelecer um outro Parampara, que seguisse na mesma linha de pensamento que o Deus do Sol transmitira no passado. E foi seu desejo que este ensinamento fosse distribuído por Arjuna. Ele queria que Arjuna se tornasse uma autoridade versada no Bhagavad Gita. Assim, vemos que o Bhagavad Gita foi ensinado a Arjuna somente porque Arjuna era um devoto do Senhor, um discípulo direto de Krishna e seu amigo íntimo. Por isso, o Bhagavad Gita é compreendido melhor por alguém com qualidades semelhantes às de Arjuna. Quer dizer, ele deve ser um devoto que cultive uma relação direta com o Senhor. Logo que a pessoa se torna um devoto do Senhor, ela desenvolve um relacionamento direto com o Senhor. Este é um assunto muito complexo, mas, em resumo, o devoto tem uma relação com a suprema personalidade de Deus em uma das 5 diferentes maneiras. Primeira maneira, podemos ser um devoto em estado passivo. Segunda maneira, podemos ser um devoto em estado ativo. Terceira maneira, podemos ser um devoto em amizade. Quarta, podemos ser um devoto como pai e mãe. Quinto, podemos ser um devoto como amante conjugal. Arjuna relacionava-se com o Senhor como amigo. É claro que há um abismo de diferença entre esta amizade e a amizade encontrada no mundo material. Esta amizade transcendental não é para qualquer um. É evidente que todos temos uma relação específica com o Senhor, e esta relação é instigada com a execução perfeita do serviço devocional. No nosso atual estado de vida, não apenas esquecemos-nos do Senhor Supremo, mas também esquecemos-nos de nossa relação eterna com Ele. Cada ser vivo, dentre os muitos, muitos milhões e trilhões de seres vivos, tem uma relação específica com o Senhor eternamente.
Isso se chama Swarupa. Pelo processo do serviço devocional, pode-se reviver esta Swarupa e esta simples e esta etapa chama-se Swarupa Siddhi, perfeição da nossa posição constitucional. Arjuna era um devoto e seu relacionamento com o Senhor Supremo era de amizade. Devemos notar como Arjuna aceitou este Bhagavad Gita. Sua maneira de aceitar é mencionada no 10º capítulo, verso 12 ao Mas verso 14. a senhora Oi? quer perguntar ao pessoal se tem alguma pergunta? A gente vai parar aqui, né, e fazer uma reflexão nesse momento e a gente depois dá uma continuidade. Pode ser assim? Então, aqui ela está relacionando, assim, se eu passar, ele fica um pouco, né? Aqui está relacionando, né, as 5 maneiras, né, de nós nos relacionarmos com Krishna, não é? Então, cada uma dessas maneiras pode ter uma especificação, por exemplo, como é ser um devoto em estado passivo? Vocês querem mostrar para a gente seu entendimento, Kátia, Vera, o que é ser um devoto em estado passivo? Márcia? Eu acho que eu fiz essa pergunta, parece que Caruna respondeu, que seria tipo a natureza, foi isso, Caruna? Seria as árvores, é isso? Foi isso? Ou eu entendi errado? É isso mesmo, tá certinho. A natureza, então, ela está num estado passivo, que ela está ali a serviço, é isso. As árvores e o que mais? Só árvores? A natureza, Animais? né? Ela falou num sentido, acho que os Ah, rios, a natureza em si. eu entendia de outro jeito. Como você Eu entendi, entendeu, Kátia? entendi assim, ó, devoto em estado passivo era aquele devoto, né, que fica na igreja, mas ele não participa de nada, fica só lá sentado, ouvindo os ensinamentos, mas ele não tem envolvimento, entendeu? Eu entendi assim. Porque aí, no caso, não seria só o vegetal, né? Aí, no caso, o vegetal, ele doa e sem esperar nada em troca também, né? Ele só se doando. Até no outro dia, num estudo desse aí, tá dizendo, quem tem melhor karma da natureza é o reino vegetal, né? Porque ele doa, não espera nada em troca. Agora, o karma do ser humano tá uma coisa assim meio problemática. Muito. A gente usufrui, e ainda depreda, né? Então, no caso aí, também em relação ao vegetal, ele doa, está nesse estado passivo, mas ele está numa relação direta nessa Swarupa. E no caso, ele sabe disso, né? De uma maneira quieta, mas ele sabe e executa. Aí já passou pro yoga, dessa outra fase, né? E a gente, o ser humano, né? Aí veio, e a gente sabe, mas fica parado. Nada possa estar contribuindo para mudar de estado, né? Será isso? Esse estado de neutralidade, como eu falei, natureza, tá, é um exemplo. Né? Mas existem também pessoas que adoram o Senhor em estado passivo. Né? A pessoa que tem fé em Deus, aquela pessoa que tem fé, mas não tem uma relação com o divino. Aí tem isso também não quer dizer que um é mais devoto do que o outro. É a mesma quantidade, existem 5 formas, todas as formas são plenamente completas e satisfeitas. Aí a gente tem um exemplo de um devoto muito, né, muito conhecido e muito elevado, que nessa primeira né, individualidade, chama de Santarasa, que é o Prahlada Maharaja. Né? Vocês cantam aquele mantra de Nrsimhadeva.
Aí fala, né, de Pralada Maharaja, que é o devoto de Nrsimhadeva, que Nrsimhadeva apareceu para proteger Pralada, porque Pralada tinha plena fé em Deus, que Deus está em toda parte e que Deus vai proteger ele. A fé plena, mas não tem sim uma relação, né, como de um contato direto, uma relação mais direta. É a relação mais dessa de neutralidade mesmo, de fé, fé plena. Então, é só como exemplo, né? E como eu falei da semana passada, retrasada, na verdade, do estado passivo, é esse exemplo da natureza, né? Como o vento não tem uma relação, porque a natureza, se a gente for verificar, ela executa o seu Dharma o tempo todo. A árvore está o tempo todo executando o Dharma de ser árvore, como a Márcia falou, né? A questão do karma. A árvore está sendo árvore, o gato está sendo gato, executando o Dharma dela. Aí quando a gente deixa, nós os seres humanos, que às vezes deixamos de executar o Dharma e estamos executando o karma. Mas a natureza está o tempo todo executando o Dharma, porque você está o tempo todo executando o Dharma, com plena fé, mas sem uma relação de amizade, sem uma relação de parental. É isso que chama de neutralidade. Oi, Ana, bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Nós acabamos de fazer uma leitura, Ana, só para começar, e a gente está tentando fazer uma revisão e tomando alguns esclarecimentos, tá? Então, nós paramos aqui nessa parte onde fala sobre as 5 maneiras, né, dessa conexão com o divino, né, que pode ser, né, em um devoto em estado passivo, né? E eu também gostaria até de ouvir tua opinião com relação, se você puder, né, e quiser também desejar falar, sobre a sua compreensão com relação a essa questão. Como é um devoto para ti em estado passivo? Boa noite, queridas. Não sei. Aí agora vocês que estudaram, eu vou explicar para a Ana. É. Então, Ana, assim, acabamos de estar, a Caruna também, ela explicou a semana passada, e nós viemos também, as meninas também deram opinião, e a gente está vendo, assim, porque o papel, né, do humano, né, executar o Dharma, né, o Dharma, o trabalho, aquilo que você faz, né, em prol da humanidade, né. Aí você recebe um salário por você trabalhar e ser um professor? Sim, é recompensa, né, mas além do salário que eu recebo para o sustento do corpo, né, geralmente, da casa, do corpo, da necessidade desse ser, eu estou cumprindo um Dharma, que é passando conhecimento para os alunos, né, para todos aqueles que estão ali próximo, né, que desenvolver e mais tarde também ter essa possibilidade de também estar cumprindo o seu Dharma. Então, mas a gente sabe que muitos humanos, eles não cumprem o Dharma, né? E aí, desse estado passivo, né, a Karuna colocou a questão, né, sobre da natureza das plantas, né, que uma árvore, por exemplo, um coqueiro que produz o coco, né, nós somos baianos aqui, e a gente consome muito coco, né, tomamos água do coco, carne do coco, que é tudo, o coco é algo assim magnífico, né. Então, ele tá, o coqueiro está sempre cumprindo o Dharma, né, que ele vai fazer aquela produção, aquele trabalho, sem nada em troca, né, apenas por produzir. Mas é claro que ele vai precisar também de uma terra colaborativa, né, de um clima colaborativo, não é? Todas essas questões, né? Mas assim, quando a gente coloca com relação ao humano, né? Como é esse devoto nesse estado passivo, até comparando com a natureza, né? Com os vegetais, né? Que está executando, né, seu dharma, mas não está associado ao apego, né? Ao apego de estar fazendo aquilo, mas querendo, né? Mas também não está envolvido, não tem a consciência do Supremo, né? Então, Caruma, se você puder continuar. É isso mesmo, né? É devoto em estado de plena fé em Deus, né? Como o Pralada Maharaja. Com a fé plena, ele executa o seu serviço, né? De sua função de
Se você for um rei, um bom reinado, quem me falou a questão do trabalho, né? Do Dharma e do Karma em relação ao trabalho. Do salário. O salário na conta, no final do mês, ele é uma consequência, não é o objetivo. O objetivo não é trabalhar para ganhar dinheiro. O objetivo seria trabalhar para executar sua função, para poder colaborar, ter participação. Se eu vivo nesse mundo, estou desfrutando desse mundo, eu tenho minha parcela de contribuição para este mundo também. E o que vem na conta no final do mês é apenas uma consequência do trabalho, mas não o fim último dele. O fim último dele é o próprio trabalho, a execução do próprio serviço. O ato de servir já é a própria recompensa dele. Pode continuar, Madre. Então, nesse item, você compreendeu, como você compreendeu isso aí, Ana? Assim, está dialogando para a gente passar adiante, tá? Para a gente não deixar dúvidas e sempre estar esclarecendo. Aqui a gente não tem a pressa, né, de seguir, né? Mas, assim, que cada um acompanhe cada passo, né? Então, o estado passivo é o estado que você executa, mas, assim, o Dharma, né? Aí você assim, e como é o estado passivo, que é o segundo passo, né? Que é esse segundo, né? Que podemos ser um devoto em estado ativo, né? Além de você estar executando o Dharma, tem outras qualidades, que é o serviço devocional ao Senhor, né? Eu vou pedir a você também, a Kátia e as meninas que tiveram aqui a semana passada, que a gente também dialogamos bastante, para falar sobre essa questão, né? Como é um devoto em estado ativo, e fazer essa Então, comparação. é uma licencinha. Só é que eu achei falando desse também passivo, aí Ana sabe a história do Pralada, né? Então ela deu esse exemplo bem legal, que Pralada ele, né, ele tinha fé e que existe o Supremo e ele devotado direto, mas devotado passivo, né? Pralada foi um exemplo assim bem significativo, né, desse passivo. Aí só para Ana ficar inteirada aí, que ela sabe falar. É um bom exemplo mesmo, Márcia, né? Para a gente sempre lembrar como é esse estado passivo. Legal. E sobre a próximo prosseguimento, Márcia, sobre o devoto em estado ativo. O que é que você traz para a gente aí, essa questão? Eu não saberia dar um exemplo assim tão maneiro. Então, acho que o passivo é esse, a gente não espera em troca, né? Faz por essa ligação. E não sei se o ativo ele já conseguiria estar passando isso adiante, né? Não sei, não saberia dizer não. Um exemplo assim tão porque ele não está em estado frutivo, né? O Como devoto ele em estado ativo é chamado de dácia. É o servo. Aquele que está na posição de servo, servo de Deus. Aí, todos eles, né, se você for ver, todos eles é uma gradação. Então, aquele que é servo de Deus tem plena fé em Deus. Então, não é que significa um é superior ao outro, mas há uma gradação onde um engloba o outro. A gente vai passando pelos outros, a gente vai ver. Então, esse devoto estado ativo, que na verdade é traduzido como dácia, é o servo, né? O servo, ele está sempre disposto para estar servindo o tempo todo, tem que ter fé plena. Então, com Então, essa fé eu de vejo Deus, que o exemplo aí é Tula. Tula ser uma serva Tula sem o servo. ativa. Isso. Bem ativa. Sempre, né? Mesmo Verdade. com todos os desafios dela, ela coloca sempre em primeiro lugar o serviço devocional dela. Ela é um exemplo para a gente. verdade. É que eu, assim, vejo de perto, assim, né? Tem muitos mais, né? Não É, estou desqualificando ninguém, mas é o que eu vejo, assim, né? Está perto de mim, o que me dá um exemplo para mim é Tuna, assim. Sempre está disponível, sempre fazendo as poesias para a gente, cada uma mais linda.
né? E a gente sente que isso é do coração, assim, é uma coisa que deixa ela muito feliz de fazer. Ela está sempre voltada para Krishna, sabe? Assim, eu vejo toda assim, acordando para servir a Krishna e dorme servindo a Krishna. Então, ela deve dormir sonhando pensando em Krishna. Então, é um exemplo muito grande para mim. Eu vejo isso. Kátia, eu agradeço essa sua observação, entendeu? Mas é engraçado, assim, no meu íntimo, a Caruna sabe disso. Eu me sinto ainda muito piquititica, Kátia. Eu, assim, Sim, eu sinto, assim, verdade. no, às vezes, Verdade, mas eu perto de você assim, porque eu vejo em relação a mim, e assim, tudo que você tem superado, né? Você se sente assim, mas eu sinto você de outro jeito. E eu não vou desqualificar o que você está sentindo. Hare Eu acho Krishna. que, né? Eu não vou desqualificar o que você sente, que é o seu coração que É, sente. Mas é um caminho, né, Tula? Você isso. está Eu nesse estava caminho. comentando até com a Caruna hoje, né? Porque eu disse assim, a Caruna, eu sou muito espontânea. Assim, não tem aquela coisa, aquela regra, e assim, muitas vezes com uma questão, né, de pessoas que têm uma cultura. Isso assim, eu sempre fui muito brincalhona, muito, não levei muita parte de conhecimento, assim, ao pé, a sério, né? Tanto que eu trabalho com arte, trabalho com coisa mais solta, entendeu? Sou professora de arte. Eu abandonei a arte, que eu fazia arte de argila, arte de pintura em tela e tal, e por muitos e muitos anos nunca mais eu toquei, porque eu fiquei mais envolvida em passar o conhecimento e fazer com que o aluno ele realmente produzisse, ensinando a técnica para ele. Não, porque a arte é assim, se você não executa, você pode ter o dom, mas para você ter uma certa perfeição, você precisa de executar. Uma costureira, ela só aprende, né, fazer cada vez melhor, né, costurando, é um exemplo. Então, assim, eu ainda estou muito ainda na questão dos estudos, por exemplo, eu li a Bhagavad Gita, mas li muito corrido, eu estou tentando aqui com vocês também recapitular e aprender, né, e outras Upanishad mesmo pegar, eu sempre estou pegando também fazer leitura, o Néctar da Devoção, né, porque o Néctar ele é um livro básico, né, ensina os regulamentos, né, a regulação, e assim, muito importante até para a gente, assim, mas eu não tenho uma certa disciplina, né, que eu estou em busca dessa disciplina, para me sentir mais potente, né, e poder transmitir também esse conhecimento, por isso que eu estou aqui, porque eu acho que um devoto ativo é aquele que também consegue passar o conhecimento, né, para os demais. Nesse conhecimento é bom para mim? É, né? Mas, e o outro sabe que convive com você, né? É bom para você, e você tem condição de passar para o outro, você está entendendo? Então, são algumas interrogações, né, que me vêm, e vejo essa necessidade também, né, de estar aqui com vocês, como também formação de outros grupos e etc. Hare Krishna. Quem levantou a mãozinha? Não dá para visualizar, pode falar. Foi Ana. Fui eu. É porque, na verdade, eu compreendo o que a Kátia fala, e eu acho, Tula-se, que assim, a gente, quando vai se olhar, né, se vê, a gente compreende a gente de uma maneira, e talvez a gente perceba que a gente poderia estar fazendo mais. Mas eu compreendo muito o que a Kátia diz, porque assim, para mim, né, pelo visto para a Kátia também, você é um exemplo, né? Então, assim, você me ensinou a entoar os mantras, você me botou para conduzir, me jogou na hora, eu nem queria, nem gostava. Você empurra a gente quando é necessário, entendeu? Então, assim, uma série de coisas que eu, não, não quero, não, vai lá, fala. Ana, faz uma oração espontânea, eu morrendo de medo, meu Deus, não conheço ninguém aqui, como é que eu vou fazer uma oração espontânea? Então, assim, você é um exemplo, né, de perseverança, de tudo, né, eu gosto de você, você sabe muito bem disso, uma amiga querida, mas independente da gente ter se tornado amigas, né, você é um exemplo. E eu sempre digo para você, né, meninas, eu brinco com ela, que assim, Devananda é o Shiksha Guru, mas o meu Shiksha Guru é ela.
Porque foi ela que me recebeu aqui, foi ela que me ensinou os mantras, a voz dela que entrava na minha cabeça. Nastiva, Nastiva, Nastiva. Eu passava o dia com aquela voz de Tulsi na minha cabeça, entendeu? Então, assim, quando a gente se olha, a gente sabe assim, eu podia dar mais, né? Eu podia fazer melhor, eu podia. Mas também eu acho que faz parte a gente perceber o quanto a gente já caminhou, né? E o quanto a gente consegue ser um exemplo de perseverança, de bem-aventurança, de amorosidade para o outro também. Então, eu acho super válido isso que a Kátia falou. E eu me sinto da mesma maneira em relação a você, tá bom, minha amiga? Você pode ter a impressão que você quiser ter de si. Quem é a gente para desqualificar o que você acha de você, né, Kátia? É sim. Mas para a gente, né, pelo visto, assim, você, para mim, pelo visto para a Kátia também, você é um grande exemplo, né, de devota, de pessoa que vai, de resiliência, né, em Para mim relação também. a tudo, aos processos da Seva, a Krishna, a tudo. Só que eu não E tenho. até para acolher a gente também. O interessante é que não tem hora, ela não tem dificuldade para acolher, né? Se eu falar, e Tula citou com isso, ela, não, menina, vamos fazer agora um grupo, vamos fazer oração, porque ela não tem, Torre dos Manda, vamos achar logo, ela já arranja um jeito, ela não pode. Tula, você está no meio também da Torre dos Mandos, de Tula, mas tu não tem condição, não, mas não tem nada, não, eu vou. Então, não tem, né? Tula, assim, é uma pessoa assim, que ela está disponível, mesmo que ela não tenha, naquele momento, uma condição para isso. Mas ela fica até nos bastidores. Ela diz, tá, eu não vou participar, mas ela está nos bastidores. Ali, ó, orando as pessoas. Fala, olha, vai ser assim, vai ser assim. Ela fica ali atrás, lembrando, olha, hoje, olha, você vai falar, olha, presta atenção. Então, eu tenho, assim, muita admiração, assim, muita gratidão. Muita gratidão. Porque quando meu neto nasceu, Tula, assim, ela ficou, me segurou nas mãos, né? Segurou mesmo, ela não estava de mim para segurar, mas eu senti isso. Tula, assim, me segurando, dizendo, vai dar tudo certo, o Dimitri vai ficar bem. Então, quando eu vejo que ela está junto de ontem, ela viu o Dimitri, eu fico numa alegria. Vai, Tula, assim, beija ele, abraça o Dimitri, porque Dimitri é o neto dela. Dimitri é o neto dela. Então, eu tenho muita alegria. E é como você fala, na hora de ajudar, quem está perto da gente é Tula. Tula, você não reclama com a gente. Tula, se fala com jeitinho com a gente. Tula, você não é rígida, ela é leve. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Igualzinho. Eu fico muito grata e meu coração fica muito preenchido, assim, porque quando eu entrei também, né, justamente pelo mapa, mas eu me encantei. Eu fiquei porque eu me encantei mesmo, assim, com o ensinamento. Não sei muitas coisas, não sei nada. Praticamente eu não sei nada. Mas eu sei que Tula assim, tem um coração de ouro. Ela ouve a gente, ela acolhe. E aí eu fui ficando na sala. Ela às vezes me empurra, fala, Marcê! Eu, ô, Tula, ô, Tula, por favor, Tula, se ela como mãe. Ah, tá bom, acolhe. Ô, Tula, por favor, presta atenção, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e uma coisa atrás da outra. Tá bom. Então, como não amar? Como não dizer que ela é uma devota ativa? Assim, ela ainda pode achar que vai fazer mais, e que bom que ela faça. Não acho nada de errado. Mas ela não pode tirar isso da gente, dizer assim, como a gente ama. Gente, só tenho muito a que agradecer, né? Porque isso aqui, eu acho que eu não vou nem dormir. Fiquei até emocionada, tá? Então, eu vou pedir a Caruna. Caruna, e aí, o que ela está falando? Você pode complementar o que é um devoto ativo para a gente? Já vimos todos os exemplos aí, né, que foram falados. Então, é isso mesmo, de que está nessa questão de serviço, audácia, né, o servo. Como eu falei, que o servo, ele engloba o anterior, né? Então, ele tem plena fé, vê Deus em toda parte, está plenamente consciente da sua presença, né, que Deus está em toda parte, então ele está... Mas só que eu estou servindo a ele. De que forma, né? Então, esse é o audácia, é o servo.
E é isso que a gente está aqui juntas, né, para cada um de vocês também ter essa percepção, né, e se for do desejo, claro, né, porque isso tem que brotar de dentro de cada um, né, de ser um devoto ativo. Assim, com relação a... Eu tenho 4 filhos, né, com relação também a um exemplo, né, com relação aos filhos. A Caruna, outro dia, ela me trouxe uma questão, né, que eu fiquei assim observando, que é algo também que é um exemplo para que você também possam perceber, né, os seres, né, os humanos, eles não são iguais. Cada um, ele tem seu jeito de ser. O DNA meu não é igual ao DNA de ninguém, não é? É porque somos exclusivos, né? Somos uma gota, né, uma centelha divina, é como uma gotinha, né, na extensa água do oceano, né? Mas cada um que tem as mesmas qualidades do divino, do supremo, mas somos únicos, né, na sua essência, né? E a Carona, ela trouxe: mãe, você entendeu, né, a personalidade de cada um e foi conduzindo, né, conforme, né, as tendências de cada um. Por exemplo, eu sou Saturno. Aí ela foi dando a explicação. E assim, eu achei aquilo bastante interessante, que foi algo que eu não observei, mas eu vi que isso, ela tinha sentido, não é? Porque é uma das questões, né, que vocês estão relatando aqui, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia pelo outro. Se o outro não realiza conforme você quer, porque o outro, ele tem as qualidades e tem as tendências de fazer. Então, o que ele é bom? Ele é bom em quê? Né? Então, é procurar o que é o de melhor de cada um, né? Em busca desse melhor de cada um. E assim a gente vai se preparando e se associando e assim multiplicando, né? Porque é nesse conjunto que a gente consegue expandir, né? Todas essas diversidades, toda essa sabedoria, né? Das questões. Um outro exemplo, também, a gente colocando exemplo como família, meus filhos, desde pequenos, bem pequenos, todos eles tinham função dentro de casa. Eu não deixava eles à vontade, sem fazer as obrigações. Mas nessas obrigações, cada qual escolhia, né, o que era mais conveniente para si, entendeu? Mas faziam cada qual, né, de acordo com a sua escolha, e eles conseguiam cumprir, sem precisar eu estar atrás deles, né? Então, isso vai criando também a responsabilidade, né? A responsabilidade, assim como a mãe, né? Pra gente, daqui a pouco você vai ver a questão, né, de que é um outro voto, né? Ela está puxando ali a orelha, mas também está dando a corda, né, para poder seguir, mas também está de olho, né, para ver se está tudo certinho, né, como é que esse vai se proceder esse amadurecimento, né, o amadurecimento do ser. Então é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Conseguiram entender? Eu vou complementar também outra devota ativa, Carol, Gratidão. com muita paciência, com sabedoria, guiando aqui esse grupinho. Gratidão também. Verdade. É. Gratidão às duas. E vocês também, né? Vocês também estão aqui junto com a gente, que está nesse mesmo prosseguimento, também estão fazendo várias atividades, como sacerdotisas, como, né, também ajudando agora mesmo o grupo do Yoga da Saúde, onde a doutora Ana Dantas está presente, a doutora Márcia também, né? E assim, é um grupo que nós formamos o grupo desde o início, né? Porque eu via, né, que vocês são vegetarianas, que era o caminho, né? Para a gente não ter não cometermos violência, né? A gente procura sempre não cometer a violência, que eu acho que é o grande passo, né? Do relacionamento. Tá, Ana, bora lá. Então, vou dar um outro depoimento usando a Tulasi de exemplo, né? Porque foi uma coisa muito bonita que eu vi quando o Tulasi ficou doente, e eu fui falar com o Devananda, e ele falou: monta uma célula para maternar ela. Você consegue montar? Eu falei: tá, eu acho que sim. E aí eu fui em busca das pessoas. A Márcia já estava maternando, acho que era Luiz Paulo, ou o netinho. Eu já estava maternando minha mãe, então eu tive que montar uma célula sem que eu
pudesse participar para maternar uma amiga. Mas rapidamente a célula se formou, Kátia e Vera, que estão aqui, participaram, a Alessandra também e Devananda, né? E ele falou, vamos montar uma célula, eu vou participar, arruma mais 3 pessoas. Sim, Márcia não podia e nem eu, porque a gente já estava maternando alguém. A gente estava maternando, acho que com a Gabi, né, Márcia? A Gabi estava maternando uma menininha, acho que você estava maternando o Luiz Paulo, não, seu cunhado, né? Eu estava maternando a mamãe, que estava com otite séria, e aí, rapidamente, assim, as pessoas não eram vegetarianas, mas elas se propuseram a não comer carne, e Devananda falou, Ana, peixe e ovo, ok. Vamos maternar a Tula, se é urgente. As pessoas se propuseram a fazer um vrata por amor a Tulsi. Então, assim, meu depoimento, na verdade, é que, assim, às vezes a gente entra em contato com alguns servos ou devotos, seja lá o que for, que inspiram a gente a ter uma atitude. Então, assim, e o Devananda falou, nossa, uau, você já montou? Eu falei, as pessoas vão lá. E elas comem carne? Eu falei, elas vão parar por amor a Tulsi. Porque eu via que as meninas, as 3, resolveram entrar por amor, né? E eu presenciei a Alessandra fazendo um esforço imenso, né? Não presenciei Vera e Kátia, porque não estão próximas da minha casa, mas a Alessandra fez um esforço e tudo bem, né? Por amor. Então, assim, pessoas assim também, eu acho que é legal, porque elas têm a própria realização delas, né? Vamos supor assim, né? Ela em si já está cumprindo um papel bacana, mas além disso, ela deve receber os créditos por inspirar outras pessoas também a serem pessoas melhores, né? Não sei, é assim que eu vejo. Bacana essa observação, Ana. Assim, eu agradeço demais a Vera, a Kátia, né, e a Alessandra, né, eu para a Devananda também, principalmente, você também que correu atrás, me lembro perfeitamente, né, é uma corrente, né, e assim, como você está falando da inspiração, é isso aí. Então, esse é o exemplo inspirador, né, exemplo que vocês estão trazendo, que está próximo a gente, e que a gente, né, olha que aula maravilhosa essa, que está fazendo a gente ter essa reflexão, não é? E aí esse é o caminho, né? É o caminho, né, de todos nós que estamos aqui presentes e que vocês já executam, né? Cada uma de vocês já fazem muito bem. Então, somos parceiras. Olha, vamos bater palma para essa parceria. Haribu, alegre. Então é isso, meninas. Muito obrigada, né? E eu acho que deu para compreender, então, a questão do devoto ativo, né? É o devoto que ele está sempre meditando no Senhor e fazendo algo não para si, né? Claro, é para si, mas pelo bem em comum, né? O bem de todos. Isso. Vamos lá. Deixa eu pegar o próximo. Então, vamos lá para o terceiro voto, né? Podemos ser um devoto em amizade. Olha, aqui foi dado o exemplo de Arjuna. Quem pegou direitinho o exemplo de Arjuna aí para poder falar para a gente, né? Como é que foi, né? Essa devoção, um devoto em amizade, como Arjuna. Depois a gente faz a colocação da gente. A gente viu lá no início, nos estudos do Gita, que a gente viu mais cedo, algumas aulas atrás, alguns encontros atrás, que Krishna fala para Arjuna, né? Eu te revelo este conhecimento porque você é um devoto rendido e um amigo. Então, essa raça de amizade chama de Sakya Rasa, né? De amizade. Então, como eu falei, né? Para você ser um Sakya, você precisa primeiro ter fé em Deus e ver que Ele está em toda parte, te englobando a todo momento. Precisa ser um servo dele, é um servo rendido, e um amigo, que um amigo é um servo, né? Vocês estão vendo aí exemplo da Tula. Tudo que vocês falaram aí
foi um exemplo de amizade. Então, vocês observaram que ela, além da devota, ter fé plena, além de estar rendida como serva, ainda possui a amizade. Então, vocês descrevendo a mãe tola, vocês descreveram também essa questão, né? Acabaram demonstrando o próprio exemplo, além de Arjuna, o exemplo dela também, de que está nessa questão de amizade em relação a vocês, né? Em relação divina também. Pode Alguém continuar, Mara. Então, é assim, é algo assim bem particular até, de certa forma, né? A gente está gravando, mas assim, vocês querem falar sobre essa questão dessa conexão de vocês individualmente com Deus, né? Diretamente com a pessoa, Deus personificado, né? Essa relação de amizade, algum exemplo que queira citar, de algum diálogo que deve ter feito, ou algo assim, porque essa experiência vai trazendo para a gente também esse aprendizado, né? E essa contextualização da questão. Kátia? Falei uma de cada vez, senão não dá para todo mundo, viu? É. Quer começar por você, Carona? Não, fica por último. Tá. Então, meninas, querem pular? Eu não estava semana passada, não estava no estudo, mas vou falar do meu coração, né? Para mim, a novidade para mim, eu conheço Krishna agora. Minha amizade era, como eu falei das outras vezes, meu relacionamento era com Jeová Deus, e eu tinha ele como um pai, mas como um amigo, aquele amigo mais velho, que eu chegava no quarto, conversava e perguntava: Poxa, mas será que eu posso fazer assim? Será que é bom isso? Ô, Jeová, estou com tanto medo, acho que eu não sei se eu vou conseguir, não. Será que eu faço assim? Então, eu fazia isso, chegava e conversava com ele, mas com um amigo mais velho, como um pai. Agora, assim, como eu vejo no Sada, assim, o jeito que Devananda fala dele, assim, né, como pessoa, então, para mim, é novidade tudo. Isso é novidade. Eu sempre via Deus lá, sabe? E que ele me ouvia porque ele era um pai, um amigo mais velho, mas assim, então, minha relação é essa. Então, para mim, é tudo novo. E aí eu fico no meu altar conversando com Cristina, falando, Cristina, agora eu fico assim, mais do que embebecida, porque antes era um pai, agora é amigo também, e é um amigo que se virou em tantas pessoas para poder fazer a gente, realizar a gente, fazer com que a gente ficasse bem. Então, assim que eu fico, né? Eu fico muito feliz. Eu vou começar a olhar essa relação assim, meio de amigo de confiança, de dar mão, que ainda tem muita reverência, aquela coisa assim, né? Da adoração, de fazer os movimentos de adorar mesmo. Mas como amigo, ainda estou criando essa amizade. Ainda estou olhando para a Cristina e olhando assim, olhando para o outro assim, para poder ser amigo mesmo. Mas é ainda como pai. Calma, calma, que tem aí outro tipo, né? Outro jeito, né, de ser devoto. Vamos seguindo. Então, Márcia, que tal você falar um pouquinho sobre essa relação, né, com o devoto que você conseguiu aprender, né, com o exemplo de Ágina, e se tem algo assim também de você, né, com relação ao Supremo, a sua relação. Então, também eu fico assim, essa coisa do criador, né? Essa coisa de criar, isso me fascina, né? Criar todas as coisas, cada um com a sua personalidade, com a sua particularidade, e tão ligado a esse criador, né? Que ele, como criança, me fascina muito, porque é fofo, é amoroso, ao mesmo tempo é grandioso, e essa, assim, eu fico
É uma ligação assim de gratidão, ao mesmo tempo maternal, ao mesmo tempo quero saber de todos os detalhes, ao mesmo tempo a minha memória não me ajuda. E, e é isso, e cada vez mais mais perto não, né? Porque sempre esteve, mas a minha consciência é que está caminhando assim para essa concepção nova, né? Mas tentando entender essa coisa de pés de lótus, aonde ele passa, tudo se encanta, tudo se modifica, todo mundo consegue cumprir seu dharma de uma maneira leve, suave e dhármica. É isso. Bom, que depoimento lindo, Márcia, né? Boa reflexão para a gente, não é? Essas questões que você levantou, né? Dessa caminhada, tanto sua como a de Kátia, né? Dessa busca interior, né? É que nós todos estamos ainda, né? Se a gente for reparar bem, galgando, né? Cada dia um passo novo e um aprendizado novo e seguindo em frente, né? E se aprofundando cada vez mais nas relações, né, pessoais com o Supremo. Então é isso. A Verinha quer falar também, Vera? Não, assim como as meninas também, eu sempre me questionei assim, eu estava conversando com Úrsula, dizendo, Úrsula, eu não entendo como fala assim, devoto como um amigo, como um amante, como uma coisa conjugal, e eu ficava me questionando, como é esse tipo de amor, como é essa relação? É porque a gente sempre, no meu caso, como Kátia, a gente sempre vê Deus assim como pai, amoroso, né, cuidadoso, que criou tudo, criou todos, e a gente vê aquela tanta beleza como ela falou, como Márcia falou, né? Tanta grandiosidade, né? Multiversos, nossa, que poder, né? E aí eu sempre me questionei, porque isso eu não entendo direito, não, como é, eu não sinto assim. Eu quero, me questiono muito. E aí converso, como é esse amor, gente? Como é que a gente sente? Como é isso? E eu sempre fico assim, não sei. A gente vai, assim, seguindo e vamos compreender, né, todas as questões, né, a relação com Vishnu, com Brahma, né, que é a criação, e a gente ainda estamos ainda no início dessa aprendizagem. Agora nós estamos reconhecendo, né, o voto, né, de cada um, como é que é feito esse voto, né, se é como, está no estado passivo, se está no estado ativo, se é um devoto, né, em amizade. É como a Carolina falou, nenhum está diminuindo o outro, né? São potências diferentes, né? Então, é no mesmo patamar, mas com qualidades diferentes. E muitas vezes você pode sentir que é um devoto ativo, mas que também está nesse, na amizade, entendeu? Ou como pai, mãe, e assim a gente vai seguindo. Tá tudo certo, Vera. Eu gosto de muito de usar essa expressão, tá tudo certo. E assim a gente vai, aos pouquinhos, enxergando cada vez mais. Porque é essa a questão, né? Quando a gente estamos assim conectados, parece que a visão aumenta. E a gente consegue ver com mais, como a Márcia colocou, com mais suavidade, com mais leveza, né? Vamos lá. E a Ana? Obrigada, Vera. A Ana, quer falar, Ana? Não sei se está aí. Estou Ah, tá. aqui. Então, eu também venho de uma criação religiosa de Deus muito com esse papel de pai, mas ter um respeito por Deus, acreditar que Ele é o Criador e tal. E, assim, fundamentalmente não questionar, né? Então, os pontos que me atraem muito aqui, de serem diferentes, é assim, é a gente questionar coisas
né? Por que que Deus é bom o tempo inteiro? Por que que ele tem que ser bom? Isso é uma coisa que me chama a atenção, mas fundamentalmente nesse quesito aí, a questão de você criar uma intimidade com Deus, né? Trazê-lo para o seu lado, falar as coisas, tentar conquistá-lo, né? Num bom sentido que eu vejo, assim, são conceitos diferentes, novidades para mim. Porque eu não pensava assim, eu tenho que conquistar Deus, eu achava que Deus existia, era o meu pai, era criador e tal. Mas quando é introduzido esse conceito de você criar uma intimidade com Krishna, né? E ele fala isso, né? Na Bhagavad Gita, né? Então, de você ter essa relação de amizade, de intimidade, né? De você fazer por onde ele prestar atenção em você, eu acho isso muito interessante, né? Parece óbvio, mas assim, o óbvio também precisa ser dito, né? E aí ele vai lá e diz, então isso é uma coisa que eu acho que é legal, muito bom, mas que não era uma prática minha, né? Um conceito novo para mim que eu também fico deslumbrada e tentando me habituar com isso e ver como é que eu vou fazer, né? E essa conquista que você falou aí, Ana, a gente conquistar ele, na realidade, ele tá fazendo com que a gente caminhe para o nosso próprio bem, né? Desperte essa amorosidade que a gente tem, porque a gente é muito bélico, né? Falar para Budevananda que a Terra, o ascendente da Terra é Marte, né? Então, assim, Marte é bélico, né? E a gente já nasceu com isso na cabeça, né? Então, para estar trabalhando, né, essa situação toda, eles botaram não sei quantos kumaras, médicos e não sei do que lá para ajudar a gente a estar sanando essa situação. Então, da gente estar caminhando e conquistando o coração dele, na realidade, a gente está trabalhando o nosso coração. A gente tá. Isso é o remédio, né? Porque é por aí. O tempo todo, né? Tanto a Ana como a Márcia trouxe questões bastante relevantes, né? A gente vai seguir aí com todas essas questões, mas vamos dar mais um passo, tá? Para a gente concluir, né? Pelo menos essa parte, né? Que nós nos propusemos estudar hoje, tá? Eu queria fazer um comentáriozinho, só rapidinho. Sim. Que elas falaram, né, em unanimidade dessa visão de Deus como Pai, né? E daí a gente vai chegar nessa quarta raça aqui. Podemos ser um devoto como pai e mãe. Mãe. Então, lembra que eu falei que um vai englobando o outro? E aí vocês, como mães, eu acho que boa parte, eu não sou, né? Mas vocês como mães, eu sei que minha mãe sempre me falava isso quando era criança, né? Sua mãe e seu pai são seus melhores amigos. E quer um servo maior do que pai e mãe? Não tem. Né? E aquele que tem plena fé, plena entrega ao pai e à mãe. Então, o pai e mãe é um devoto, né, em estado de neutralidade, porque está o tempo todo pensando no filho. É um devoto em estado de servidão, está o tempo todo servindo aos filhos. E também é um saco, é um amigo, é aquele que quer conversar, quer ouvir, quer aconselhar, quer orientar. A amizade é isso, quem está nos momentos felizes, quem está nos momentos tristes, tem que compartilhar. Né? Isso é o pai e mãe. E além de cuidar, né? De cuidar como um amor parental mesmo, de pai e mãe. Então, essa visão de Deus como pai e mãe não significa, não é diferente, nem é inferior, nem é superior. Mas a gente está vendo aqui que todas vocês estão plenamente corretas da visão de Deus. É Deus Pai. É realmente Pai. Essa é a raça que vocês estavam vivendo aqui até o momento. Só que às vezes a gente pensa que pai não é amigo. É sim, pai é amigo, pai é servo também. Pai também aceita o serviço. Além dele ser servo, ele também é servido. Nós, como filhos, servimos aos nossos pais. Então, só queria, né, como vocês já estavam adiantando, e me falou, vai chegar e chegou, é esse momento, né? Vocês estavam
né? A gente está analisando, a nossa visão é certa, a gente acha que é incompleta, que não, mas é só a gente expandir a visão que a gente vai entender que a gente sempre viu, a gente sempre entendeu, só que a gente não sabia que estava entendendo. Pode continuar, Madrecita. Não, é assim, totalmente, né, o que você falou, né, porque a Márcia, ela trouxe, né, essa questão, né, desse devoto, né, devoto pai, devoto mãe, né, e aí você trouxe, né, como o pai e a mãe, ele não deixa de ser um amigo, né, de estar atento aos cuidados com esse filho. E assim, dentro das religiões, né, que nós seguimos da família, né, ele traz sempre Deus como um pai, isso que é a nossa visão. Está errado? Não. Você aprendeu dessa forma, que Deus é o pai, que é aquele que é cuidador, que está sempre orientando o filho. Claro que tem algumas questões que a gente vai tratar, né, a seguir, né, sobre a questão dessa relação, né, dessa relação amorosa, né, o pai, ele tem uma relação amorosa, né, ele quer o melhor para o filho, né, não importa como seja, né, esse filho, né, então, como é que você percebe o pai, como é que você percebe a mãe, é essa continuidade desse estudo que vai dar para a gente, né, essa percepção mais elevada, né, dessa construção que cada um de vocês já fizeram com relação a Deus, né, nesse aspecto, nesse patamar. Estou completando aqui porque, só para ficar claro, né? Tem pai e mãe, na verdade, é porque é a forma que é apresentado, né? Depois a gente vai aprofundando. É Vatsalya Arasa, né? É a raça de parental, amor parental. Então, a gente vê, tanto a gente vê Deus como pai, nosso pai, ou também como mãe Yashoda. Mãe Yashoda tinha Krishna como filho. Nanda Maharaj tinha Krishna como filho. Então, é você ter o humor de pai e mãe de Deus. Eu sou mãe dele e eu sou pai dele. Também tenho esse humor de que ele é meu pai e ele é minha mãe. É amor parental. Também irmão. Balarama é irmão de Krishna. Entende? Então é humor parental, né? Vatsalya. Só esse complemento, né? Que é importante. Não é só eu sou filho de Deus. Tem o Isso, humor de eu sou filho de Deus e tem o humor de que Deus é meu filho. É diferente. Tem, e como pai e mãe, como tem diferentes posições também. Né? Vocês viram no Krishna Lila, de que Krishna nasceu do ventre de Devaki e Vasudeva levou Krishna lá para Gokula. Lá em Gokula tinha a Yashoda teve uma criança, né, e teve essa troca da criança. Aí Krishna foi cuidado por Yashoda. E aí tem o humor de pai e mãe de Devaki e Vasudeva, né, que é um humor de pai e mãe, mas na forma de Aisvarya, né, Aisvarya de majestade de Deus. Então tem o filho mais como majestade, né, como aquele que veio me salvar. Porque Krishna veio salvar Devaki da prisão também. Apesar de que foi Krishna que colocou Devaki na prisão em última instância, porque ela foi aprisionada, porque havia profecia de que ele viria. Ao mesmo tempo, foi Krishna que salvou Devaki da prisão. Porque ele que foi lá e matou câncer. Então, ele é meu salvador. É ele que veio libertar. É uma forma mais vária de ver Deus como filho. E tem a questão de amizade, de humor mais íntimo de Yashoda. Porque Yashoda cuidava de Krishna, porque Krishna era um menino pintão, amarrava ele no pilão para ele ficar paradinho no cantinho do pensamento. Porque se não amarrasse, ele não ficava preso no cantinho do pensamento, porque ele é muito fraquinho, né? Tem que castigar ele, correr atrás dele com a vara para bater nele, porque ele não para, ele está apontando muito. Tem que abrir a boca dele para tirar a terra de dentro que está comendo terra. Tem que mandar, Krishna, vai tomar banho, Krishna, venha comer. Né? É diferente o humor de Yashoda e o humor de Devaki, apesar das duas serem mães. Então, essa para ver essa diferença, né? De você ser filho e você ser mãe, ser pai e mãe também. E como as diferentes tipos de relações de pai e mãe, as diferentes tipos de relação de amizade, as diferentes tipos de relações de irmandade. Essa questão, assim, esse é o ponto que o Neymar estava falando que achei interessante lembrar também. Pode completar, Madre.
Ótimo você trazer, né, essa questão. Porque quem de nós também não se sente também mãe e pai de Deus, né? Não, como é que eu vou ser mãe e pai de Deus? E a Shoda era, era mãe de Deus, né? Ela não via como Deus, né? Pra você ter ideia, né? Para Yashoda era um filho tão traquino que ela estava fazendo manteiga lá, ele pegou a manteiga, né? Espalhou toda a manteiga que ela estava fazendo, a manteiga pendurada, para que ele não mexesse. Ele vai lá, arranca, tira, e depois ele ainda está correndo, espalhando manteiga em todos os cantos, entende? E ele sente medo, olha para isso, né? Sente medo da mãe que vai atrás dele e pega ele pelas costas, né? Ela não pega pela frente, né, para mostrar no poder, ela pega pelas costas, né? E aí ele amarra no pilão de madeira e aí ele sente naquela corda que amarrou, ele compreende o amor da mãe naquele momento, quando ele foi amarrado, né? Isso é bastante interessante, que essa relação, né, relações que a gente tem, né, esses votos que a gente faz, essa relação, a percepção principal, né, é essa percepção do amor, né? Como é que está essa relação do amor, né, do meu amor, né, por Deus, no caso, a mãe Yashoda, ela não tinha ele como Deus, né, diferente da relação de Devaki, né, que Devaki, ela fez austeridade, né, por muitos e muitos anos, né, e para ter um filho, Deus, né, ser filho de Deus, eu tenho um filho como Deus, coloca aí, Caruna, a expressão com mais correta. É isso mesmo, tá certo. É Então, que chama isso, de Aisvarya, né? Que é a forma majestosa. isso. A forma dourada, a forma que a gente coloca no altar, faz o puja como o majestoso, o potente, né? O grandioso. Essa forma de ver Deus é a forma até mais do estado neutro. Todo mundo tem, né? Como eu falei, todas as raças que vai nessa sequência, ela vai englobando a anterior. Então, se eu vejo Deus como pai e mãe, eu vejo também como grandioso, né? E como filho também, meu filho, os pais e mães veem o filho como grandiosos, são grandes potências que também vieram ao mundo. Espero que o filho, né, o pai e mãe de verdade, quer que o filho me supere. Eu não quero que meu filho fique inferior a mim, quero que meu filho seja superior a mim, né? Cresça mais do que eu, desenvolva mais do que eu, né? É isso que é a evolução. Então, faz parte também do processo. E Aí vai, um mestre, né, ele vai ficar muito satisfeito, né, um professor, um mestre espiritual, né, aquele que está no papel de ensinar os demais, ele vai se sentir muito feliz quando vê que aquele a quem ele ensinou superou, né, em termos do conhecimento. A questão que a Caruna colocou aqui. E, assim, bem interessante, né, que a diferença entre a relação de Ashoda, né, Vasudeva, é muito diferente com a relação da, da mãe Devaki, né, são relações, né, que a Yashoda, ela é mãe, né, faz o papel de mãe de Deus, né, a Devaki também faz o papel de mãe, mas a mãe, ela, do Supremo, né, já é uma relação diferente, né, aí é aquela questão, né, alguém se sente mãe de Deus. Então, olha que papel lindo, né? Você se sentir mãe para cuidar de Deus o tempo todo, fazer esse voto de cuidado, de estar lá. Então, como é cuidar, né, de Deus, aí, mãe? como é que eu estou cuidando de Deus, né? Se eu tenho preocupação com o meio ambiente, porque é uma criação de Deus, eu quero cuidar dessa criação de Deus, é o amor parental, de que eu estou cuidando. Eu estou maternando aquela natureza, eu estou maternando aquele animal. Tudo que eu toco com carinho, com amor. Minha relação com o outro é uma relação de carinho e de amor. Né? É uma forma de maternar, né? Isso vocês falam, fazem bem na sala dos mantras, vamos maternar. Então, nós estamos sendo as mães quando a gente está maternando. Então, se eu estou me relacionando com o outro, maternando o outro, se eu vejo que Deus está presente em toda parte, inclusive no outro também. Deus é o outro, né? O outro que existe Deus, só existe nesse mundo duas pessoas, eu e Deus. Todas as diferentes formas, vocês, todos vocês, são as diferentes formas de que Deus está se relacionando comigo.
Como é que Deus se relaciona comigo na forma da Ana? Como é que Deus se relaciona comigo na forma da Tula, assim? Na forma da Márcia, da Vera, da Kátia, da Gabriela, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, como é que Deus está se relacionando com a gente? E como é que eu me relacionando com Deus? Se Deus apronta comigo da forma de um pequeno Krishna que sai traquinando, como é que eu vou agir com ele? Né? Ele se aprontou comigo, porque ele aprontou comigo, eu precisava aprender alguma coisa. Então, quando o Yashoda correu atrás de Krishna, sempre faltavam 2 dedos para amarrar a corda. Né? Tem a parte do passatempo de que quando ela finalmente conseguiu pegar ele pelas costas, finalmente conseguiu amarrar ele no pilão, na hora que ia dar o laço, faltava 2 dedos. Aí corriam lá dentro, pega outra corda, emendavam uma corda na outra, na hora de dar o laço, faltava 2 dedos. Sempre faltava 2 dedos, que faltava algo ali, faltava alguma entrega ali ainda. Então faltava o amor pleno, a entrega plena, né? Esse cuidado pleno, assim, ele é meu filho e vou tomar conta dele mesmo, vou fazer mesmo, vou castigar mesmo. Então faltava essa rendição completa. Então quando Krishna percebeu que aquilo ali foi completado, que ela conseguiu atingir o objetivo, que era o desejado, aí ele se entregou e deixou ser amarrado. Então, todo o passatempo, Deus está o tempo todo ensinando para a gente das várias formas. Até como traquina, que apronta com a gente. Às vezes a gente acha que Deus está aprontando comigo. Não é possível. Porque só acontece isso comigo o tempo todo, não. Alguma coisa está acontecendo. Se está acontecendo, vamos prestar atenção no que, é que ele está querendo ensinar para a gente com esses 2 dedos de corda que estão faltando. O que significa esses 2 dedos de corda? Né? E que Deus está aprontando com a gente. Então, é a forma de observar também, né? O que é que precisa ser visto, aprendido e mudado. O que é que a gente precisa mudar, né? Se a gente aprende, a gente muda. Se a gente não mudou, é porque a gente não aprendeu. Quando vê o conhecimento, a gente mudou. Então, o que é que falta para mudar, né? O que é que falta para eu aprender? Então, é sempre estar o tempo todo observando, né? Desenvolver essa atenção plena. Era isso. É, Carolina, que você falou agora é o que atualmente se fala tanto de espelho, né? Todos são formas, né? Todo planinho para você aquilo que você precisa estar aprendendo, né? É um aspecto seu que Krishna, o Criador, trouxe para você estar se, se melhorando, né? Isso. Essa é a observação, não é? Quando Krishna só deixa ser amarrado quando ele compreende o amor, né? E aí se entrega a esse amor, né? Porque ele viu, percebe que a entrega era a entrega total, né? Desse amor. Então a esse exemplo a gente traz para a gente mesmo, né? Quando é que Krishna, a gente faz uma pergunta pessoal, né? Quando é que eu vou ter uma entrega total a Krishna e Krishna vai ter uma entrega total a mim, né? É uma certa observação, né? Será que você está compreendendo realmente, né, todos esses passos, né? E quando é que você compreende? Né? A gente fala assim muito das lamentações, né, de algo que acontece com a gente e que a gente vê aquilo como algo muito péssimo, porque só acontece comigo, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, a pergunta não é essa, a pergunta é qual é o aprendizado, né? O que isso está querendo me ensinar, né? É o tempo todo nessa questão, nessa observação. Porque tudo, ele tem uma consequência e tem um motivo, né, do porquê. Qual o motivo? Ana, você quer falar, Ana? Não. Então, gente, vamos seguir adiante, né? Porque a gente aqui vai conversando, né? É muita Aí, coisa, né, para a gente se ver. tiver, A gente vai se aprender. lembrar se durante a semana lembrar de mais alguma coisa, a gente começa na semana que vem já revisando essa parte. E também podemos dialogar lá no grupo, certo? Sobre as questões dos assuntos, aqui, pertinentes aos assuntos. Tá bom? Tá bom, daí a gente botar lá, né? Fazer um recorte e colocarmos lá. Bora para quinta raça. Bora para quinta, né? Essa daqui, gente, que a gente vai chegar, ela tem muito que ser observado, né? É como podemos ser um devoto como amante conjugal, né? Então, aqui a palavra amante. A gente vê, né, que, só para adiantar um pouquinho, que, como eu estava falando, todas as raças são completas, né, um completo entre si. O que é um amante conjugal?
Amante também tem raça, né? Porque são várias formas desse amor. Tem a parte do amor como esposa, como Lakshmi, a esposa de Narayana, de Vishnu. E tem a relação conjugal de amante mesmo, como Radha e Krishna. Então, o que é que um amor faz, né? O amor cuida como pai e como mãe também, e como filho também. Muitas vezes o casal chama o bebê, ô filho, às vezes eu vejo, né? O pessoal chamando filho, bebê. Ah, mas isso é errado. Por quê? Depende de como você está vendo, né? Porque se você vê o outro como filho, você vai cuidar também como filho, você vai ter amizade com seu companheiro, sua companheira. Você vai ser servo e vai ser servido pelo companheiro e pela companheira. Vai ter plena fé, plena confiança nele também. Se você não confia, você não tem como, porque estar com relacionamento com a pessoa. Então, todas as raças, elas estão envolvidas nesse estado de amor, de esposo, de companheiro. E na raça de amante, ela é um pouquinho mais abrangente, porque o amante, vamos ver, né, a ideia da amante, né? A amante, ela, vamos supor que é uma pessoa casada, como as golpes, eram meninas casadas, ou prometidas em casamento, que viviam na casa da sogra. Então, elas tinham que executar, a sogra estava ensinando todos os deveres da casa. A sogra estava ensinando para a menina o que é que a menina precisa saber para cuidar bem daquela família, né, daquele rapaz, porque ela vai ser inserida em uma outra família. Na cultura védica, a menina, ela saía da casa dos pais e ia morar na casa dos sogros, do esposo. Então, ela realmente mudou, é uma transição é, mais drástica, né? Ela muda de família. Então, ela fica 6 meses na casa da sogra, depois volta a ficar mais 6 meses na casa dos pais, depois volta para casar de novo, vai ficar junto, quando atingir a idade. Então, nesse período, a menina está aprendendo lá a fazer tudo. Se ela está pensando em outro rapaz, ela vai deixar as coisas por fazer. Mas ela está com esse desejo tão intenso de encontrar que é ficando mais secreto o desejo que ninguém pode perceber aquele amor. E um amor muito grande que só faz crescer a todo instante. Quanto mais difícil, mais eu amo. Tá o tempo todo em pensamento, o tempo todo querendo servir. E o que é que a amante faz? Tá lavando os pratos da casa pensando no amor do companheiro, desse amante. Tá cuidando dos filhos pensando nesse amante. Tá trabalhando pensando nesse amante. Será que eu vou conseguir ver ele hoje? Será que hoje vai dar certo o encontro? Será que eu vou fazer? O que é que ele está fazendo sem mim? Onde é que eu estou? Onde é que ele está? Então, está o tempo todo fisicamente ocupada nos afazeres domésticos, aprendendo lá com a sogra o que é que deveria fazer para cuidar do marido, e internamente está plenamente absorta no seu amado. Então, esse amor de amante, além do não significa apenas o contato físico de sexo com o amante. É um amor de que está plenamente rendida, plenamente entregue. De que não há outra coisa. Por mais que meu corpo esteja ocupado em ir para Camaçari trabalhar, como é no meu caso, que eu viajo, vou para Camaçari trabalhar, que eu esteja ocupada em arrumar minha casa, que eu esteja ocupada em ir no mercado fazer compras, em cozinhar, mas internamente o meu pensamento está o tempo todo em Krishna, né? Como exemplo, né? Não que eu estou dando exemplo. Então, como deveria ser. Então, esse amante está plenamente absorto, totalmente entregue e rendido. Então, não importa. Quando a Krishna fala, nossa, vocês são mocinhas casadas, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é lugar para vocês, voltem para os seus esposos, voltem para a sua sogra, seu sogro. Aí ela falou, não, Krishna, Nahi, já entreguei tudo. Agora, meu nome está manchado. Agora minha castidade foi toda manchada, porque eu larguei tudo, eu vim aqui e arrisquei tudo para vir de você. Agora você é obrigado a poder aceitar a gente. Então, você se entrega tanto, de uma forma tamanha, arrisca toda a sua vida para ele, não é que arrisca, não entrega toda a sua vida para ele, que ele não tem outra alternativa a não ser estar com você. Ele não tem outra escolha. É meio que você está obrigando o Krishna a estar contigo, a te aceitar, te acalentar, porque você se entregou totalmente a ele. Então, há essa troca, né? Uma submissão mútua. Né? Quanto mais você é submetida a ele, mais ele se submete a você. É essa que é a plenitude do amor diamante. Acho que tá isso aí. Agora pode falar, senhora mãe, Márcia, Ana, Vera, Kátia. É isso. Deixar as meninas falarem sobre o entendimento, né, de ser como amante conjugal. Né? Se apoia, não apoia, como é que percebe,
né, essas questões, né? A Carona ela trouxe muito bem a explicação, né, Citirama, ela tinha uma questão de amor de casado, totalmente respeitado as regras. Então, devido a esse amor de casado, respeitando as regras, chegou um momento que Citirama não puderam mais ficar juntos, porque Sita, ela foi raptada por Ravana, e Rama era o rei perfeito. Por Rama ser o rei perfeito, não pôde aceitar que a sociedade ofendesse a Sita, né? Porque por macular a imagem dela. Nossa, ela foi raptada por Ravana. Será que ela não ficou por Ravana? Será que Ravana tocou nela? Ela tá suja. Ela perdeu a castidade dela porque ela foi tocada por Ravana. Se foi sequestrada por outro homem. Estava se especulando sobre isso. Por se especular sobre isso, as pessoas estavam ofendendo Sita. E ofender é uma pessoa chama Aparada. Radha é devoção, Radharani. É a rainha da devoção. Então, Radha significa adoração, devoção. Né? A é negação, distanciar. Então, se você está ofendendo alguém, você está cometendo uma aparada, está se distanciando da devoção. Toda vez, não é só devoto, não. Toda vez que eu julgo alguém, que eu ofendo alguém, falar, como aquela pessoa é chata, pronto, eu cometi uma parada. Automaticamente, estou me afastando de Deus. Sempre, todas as vezes que a gente fala mal de alguém, a gente está se afastando de Deus. Toda vez que a gente ofende alguém, está se afastando de Deus, cometendo uma parada. Então, como Rama era o rei perfeito, e as pessoas estavam ofendendo Sita porque ela foi raptada por Ravana, ninguém sabia o que aconteceu, ninguém sabia se ela realmente foi casta ou não. Então, Rama não pôde ficar com Sita, para cumprir a regra, porque ele era o rei perfeito que seguia todas as regras. Mas quando Krishna veio para seguir as regras, quebrar as regras, seguindo as regras. Então, ele aceitou as várias esposas e aceitou esse amor de entrega de amante também. Mostrar que não é só a regra, né? Não é esse amor majestoso apenas. Existe algo além dessa majestade, que é esse amor diamante, que é totalmente rendido. E assim, o fato de... Aquele amor que não é aceito pela sociedade. Existe o amor conjugal aceito pela sociedade, existe o não aceito pela sociedade. Aí, neste caso de Radha Krishna, que está falando aí, o mais sublime, é aquele que não é aceito pela sociedade. Ou seja, aquele que eu arrisco tudo, todo o meu ego, porque se não é aceito pela sociedade, eu vou ser mal visto. Se eu vou ser mal vista, eu vou ser mal falada, meu ego vai ser arruinado. A minha imagem vai ser arruinada. Então, esse é o amor diamante, né? Aquele que não é aceito pela sociedade. Diga, mãe. Não, assim, falando de Rama e Sita, no caso, né? A Sita, ela prova que ela era pura, né? Tanto que ela se incinera, né? Na sequência, né, dessa prova. Mas, e Rama acredita, Rama vê, né? Porque também implanta no coração dele, imagine, né? Um julgamento, né? A pessoa faz o julgamento. Até a própria pessoa que convive com o outro vai gerar dúvida, né? As ofensas que somos capazes, né? Você traz também essa questão, né? Conhecendo o passatempo de Rama e Sita, né? A questão, assim, como é o aparada, né? Cometer ofensas com o outro, né? Assim, assim, até que o outro prove o contrário, até que eu prove o contrário, eu vou julgar, é isso que eu estou dizendo, não sei o que lá, entendeu? E, assim, é bastante interessante que traz para a gente a capacidade do entendimento maior, né? Se algo tem acontecendo com alguém, alguém fez algo e tal, né? E tentar entender por que aquilo aconteceu, né? Por que aquilo aconteceu com Cita? Ela foi raptada, foi, mas será que ela realmente, ela se entregou, né? A questão, e como foi? Não vou acreditar na palavra que ela está trazendo para a gente, só porque ela está vivendo naquele ambiente junto com as demais. Então, são questões assim, e outras que também fazem a gente perceber, fugindo um pouquinho do assunto, né? Voltar também no assunto, né? Deu para entender? Alguém quer fazer algum comentário? Essa parte é muito importante, né? Para a gente encerrar, não sei se já passou do horário, deve ter passado, né? Passo bastante. Aí a gente pode ver se semana que vem a gente começa por aí, de novo lendo, ver se tem mais alguma questão que vocês querem Encerra, comentar. né? Para não prolongarmos tanto. Então, Passa um pessoal, pouquinho do horário. Márcia, Quem tem algum comentário? Querem comentar alguma coisa agora? a Márcia, Não, gente, eu só ia pedir, o povo está esperando.
Próxima. Então, Obrigada a vocês. Gratidão, Então, Mari. pessoal, assim, um beijo assim no coração. Espero que esse encontro de hoje, para mim, foi bastante útil, né? Revermos esses votos, né? E que a gente leve também como para essa semana. Essa semana eu gostaria que a gente discutisse cada um deles e trouxesse lá na pauta, né, do grupo, né, por favor, né, essas observações, tá bom? Tá E bem. Bora tentar Essa última postar. de Caruna foi ótima. Obrigada. Bora Mostrou tentar bem, porque eu postar tinha mais muita cedo. dúvida. Obrigada, Muito Kátia. obrigado, Caruna. Obrigada Obrigado também, a todos Kátia. vocês. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Hare Krishna. Hare Namastê. Krishna. Mãe, bora tentar postar mais cedo, amanhã ou depois, logo essa aula, para o pessoal se quiser, esse Tá, estudo, né? E sim. cancela a gravação. Obrigada, meninas. Boa noite, gente. Eu não vi a